Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui, médico acupunturista e homeopata. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante na acupuntura que normalmente as pessoas ficam curiosas ou até mesmo me perguntam, né, por que eu estou mexendo na agulha daquele jeito e tal. Mas nem sempre passa pela cabeça do paciente o que nós do lado de cá, né, médicos, percebemos quando estamos manipulando uma agulha de acupuntura, né? Então, assim, vocês já devem ter visto, a gente tem diversos tamanhos de agulha de acupuntura, né? Por exemplo, esse aqui é um tamanho maior de agulha e eu vou tirar ela aqui para vocês verem, ó. A agulha, às vezes, ela sempre vem com esse mandril, né? Que a gente chama de mandril, que é um condutor aonde que a agulha será inserida no paciente, usando ele ou não, depende do ponto, da técnica, né? Então, a gente tem aqui, ó, para vocês verem, olha só como que essa agulha, né? Então, aqui nós temos o cabo da agulha, né? Essa aqui tem, e essa agulha é aço inoxidável, e é uma agulha fina, maciça, né? Ela não tem corte, não tem bisel, né? E não tem orifício. Então ela é extremamente fina e maciça. Então ela, quando ela penetra na pele, ela vai afastando o tecido. E muitas vezes vocês vão ver o médico mexendo nessa agulha dessa forma, ou mais rápido, né? Ou aqui assim, ó, fazendo esse estímulo, ou colocando e tirando a agulha. Então, assim, depende da técnica que a gente está colocando. Mas, de uma forma geral, quando a gente insere uma agulha dessa num paciente, né? Então, a gente vem aqui, por exemplo, colocou essa agulha no mandril e vai dar um piparote aqui e essa agulha vai penetrar o tecido. Então, e aí a gente vai manipular essa agulha. Quando uma agulha de acupuntura é inserida na pele, né, no tecido, no músculo subcutâneo, etc., ela normalmente altera a polaridade celular. Com isso, alterando a polaridade celular, ela gera uma coisa que chama-se potencial de ação. Num ponto específico de acupuntura e tudo, esse potencial de ação, ele, por causa dessa inversão da polaridade e alteração da polaridade, ele dispara um potencial de ação, que vai em impulsos saltatórios, né, pela fibra A delta, né, e ela vai chegar a informação lá no encéfalo. Então, e o encéfalo vai interpretar aquilo e vai mandar uma resposta para o organismo. Isso é o que mais a gente conhece, né, que vocês provavelmente já escutaram falar e tudo. Entretanto, seria só isso? Não. Tem a sensação, né, do paciente quando a agulha é inserida, então o médico vai palpar o ponto, existe uma referência anatômica, né, e de acordo com essa referência anatômica, ele vai identificar a localização daquele ponto, onde normalmente tem um neurônio terminal ali, e essa agulha vai entrar exatamente nessa parte onde está esse neurônio, e dali despolariza e acontece todo o processo de ação da agulha de acupuntura. Mas seria somente isso, na verdade? Não. O médico vai, ou dependendo, né, do que ele deseja, ou ele vai estimular essa agulha mais rápido, ou ele vai estimular mais devagar, ou ele vai entrar e sair com essa agulha no tecido, né? É uma manipulação. Em alguns casos ele vai colocar e vai deixar a agulha lá. Na maioria das vezes, quando a gente está manipulando essa agulha ou tocando, né, você palpa de um lado, palpa do outro os pontos através dos meridianos, e você vai perceber muitas vezes a tensão da pele, você vai perceber a temperatura da pele, a diferença do tecido de um lado para o outro. Isso tudo é muito rápido, mas na hora que o médico está palpando e vai colocar a agulha, ele percebe todas essas coisas. Então vai ver se tem um vale, né, uma profundeza ali naquela região onde é o ponto, de acordo com a referência anatômica, e vai inserir essa agulha. Ao inserir essa agulha e manipular essa agulha, muitas vezes o médico vai ter a sensação, ele vai estar comunicando, né,
com o organismo da pessoa, para ele ver qual tipo de estímulo. E o organismo ele responde com tensão na agulha, a força às vezes que a gente tem que fazer, né? É uma coisa sutil, mas você percebe a diferença na tensão de quando a agulha está sendo manipulada, se ela está mais leve, se ela está mais frouxa, né? Ou se ela está muito tensa. Isso tudo tem uma relação, né, que a gente percebe no dia a dia. E outras coisas que a gente percebe também, a gente também percebe, às vezes, a temperatura da agulha. É muito interessante. Você pega no cabo da agulha, às vezes ele está quente, às vezes ele está frio. E você sente, às vezes, a diferença de um lado para o outro, tudo isso tudo, de acordo com a teoria de base da medicina chinesa, depende do padrão de desarmonia, que a gente consegue, muitas vezes, perceber essas coisas na agulha. Então, é bem interessante. E a gente sempre está buscando uma coisa que se chama DeQi, ou DeQi, né, que é a sensação de acupuntura, quando dá aquele choquezinho, quando tem uma sensação de distensão no local, ou a pessoa às vezes sente, por exemplo, alguma coisa percorrendo o trajeto da onde existem os meridianos, né, os canais de energia da medicina chinesa. Às vezes sente esquentando o local, algumas pessoas sentem esquentando, né? Então ele chama DeQi. Às vezes sente uma sensação de peso, fica muito pesado no local. Isso tudo é bom, é normal sentir isso. E o médico sente na agulha essas alterações que eu expliquei para vocês. E muitas vezes, às vezes, ao inserir uma agulha no início de uma sessão, ele percebe que ela está mais tensa, mais difícil de manipular, e no final da sessão a agulha está totalmente solta, leve, e algumas vezes o próprio organismo ele expulsa essa agulha do organismo, né? Joga ela para fora e ela sai durante a sessão. A gente fala que atingiu o efeito necessário, muitas vezes o organismo pode acontecer de expulsar essa agulha. Então, assim, essas são sensações interessantes que a gente percebe ao manipular uma agulha de acupuntura. Você percebe, e isso é diferente em cada parte do corpo, se tem mais músculo, se tem mais gordura, obviamente, né, por causa da resistência ali, né, mas se tem fáscia, né, se está próximo do osso, tudo isso influencia na percepção. Mas é interessante essa conversa, né? Essa conversa que o médico tem através da agulha com o corpo do paciente. Então, muitas vezes vocês vão ver o seu médico concentrado, manipulando um ponto de acupuntura, o outro, né? Mobilizando a agulha ali, às vezes está te perguntando, aliviou a dor, modificou, por exemplo, no caso de dor, ou melhorou esse sintoma, ou outro, né? Por quê? Porque de acordo com o estímulo que ele está dando, ele está mandando uma informação lá para o encéfalo e o encéfalo está respondendo. Então, muitas vezes, por isso que vocês veem, por exemplo, às vezes o médico estimula um determinado ponto, por exemplo, uma cervicalgia, está com uma dor no pescoço, está com o pescoço travado. Aí ele estimula um determinado ponto no corpo e pede a pessoa para mexer a cabeça. E aí, de repente, solta o pescoço. Soltou, né? Isso é exatamente esse estímulo neural que vai agir naquela região e vai liberar aquela região. Assim que acontece. Isso acontece através da informação neural no organismo da gente. Então, essa conversa que o médico tem com a agulha é algo extremamente importante e interessante. Você sabia disso? Vocês tinham essa noção de que essa manipulação da agulha, essa percepção que o médico tem da agulha, quando ele está manipulando a agulha de temperatura, está mais frio, mais quente, mais resistente, mais frouxa, né? Que tudo tem um significado para o médico na hora que ele está manipulando a agulha? Vocês tinham noção desse outro lado, né? Que a gente está prestando atenção no que está acontecendo no paciente na hora que você está manipulando uma agulha? Né, na hora que o médico está manipulando uma agulha, na verdade, e você está recebendo aquelas sensações, né, aquelas sensações da acupuntura, né, às vezes dá um choque, por exemplo, e corre, né, por um trajeto no corpo. O trajeto normalmente é o trajeto nervoso, onde tem o nervo, por exemplo, ou o trajeto do meridiano, que também coincide com o trajeto do nervo, e o médico está buscando uma determinada resposta com isso, ao estimular a agulha.
E aí, comenta aí se você já sabia disso, se você tinha noção que existia isso, né? Tinha noção do porquê que o seu médico às vezes ficava ali estimulando a agulha, ou porquê que ele deixa coloca a agulha e deixa ela quietinha lá, porque tudo isso tem um sentido, tem uma razão de ser, né? Então, muitas vezes, o Ti está muito profundo, o DT está muito profundo, né? Está muito deficiente, o médico vai esperar ele chegar na superfície. Às vezes ele está muito na superfície, ele vai estimular para dispersar mais rápido. Então, assim, cada situação ele vai agir de uma forma, né? Dependendo da queixa que você trouxer e tudo. E se você gostou desse tema, compartilha, comenta aí e curte. E segue a gente para mais vídeos, tá ok? Um abraço e até mais.